Boa tarde, pessoal. Neste momento, vamos nos conectando, respirando fundo, nos acalmando. E à medida em que nos relaxamos e nos sintonizamos nessa corrente fraterna, emanando e recebendo energias de amor e de paz, vamos nos conectando com os nossos mentores individuais, com os mentores do nosso Centro Espírita Paul and Stephen, e finalmente, envolvidos no objetivo de aprender e nos desenvolver, agradecemos a Deus por nossa existência neste planeta, por nossas expiações e provações que nos impulsionam constantemente para o nosso progresso. Que assim seja. O tema hoje é uma pergunta. A reencarnação é um presente? Para falar sobre o tema, eu estou usando como referência o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, itens 4 a 17, o Livro dos Espíritos, questão 132, questões 166 a 171 e outras. O livro Iniciação Espírita que eu usei na Escola de Aprendizes do Evangelho, Artigos da Fé e palestras de Divaldo. Para falar de reencarnação, a gente primeiro precisa falar de encarnação. Então, encarnar se refere ao primeiro nascimento do espírito num corpo físico. E nós encarnamos pela primeira vez como espíritos simples e ignorantes. Espíritos em que não possuem nenhuma falta, nenhum erro, não cometeu nenhum erro, nenhum deslize, nenhum pecado. Então, ele não tem nenhuma bagagem de sua jornada, em sua jornada. E a questão 132 do Livro dos Espíritos diz que Deus nos impõe a reencarnação com o fim de fazer-nos evoluir, chegar à perfeição. Só que para chegarmos à perfeição, a gente precisa sofrer as vicissitudes da existência corporal, as expiações. E o que são vicissitudes? São as eventualidades que a vivência num corpo físico, num planeta, seja esse a Terra ou qualquer outro, são as eventualidades, são os contratempos, os infortúnios, as contrariedades, os azares, os reveses. E a gente evolui de acordo com como reagimos a situações como esta. Então, quais são os exemplos de situações em que os contratempos, os infortúnios interferem na nossa conduta? Estudar. Tem os que amam, tem os que odeiam. Como os que odeiam lidam com o fato de terem que estudar? Trabalhar para o sustento da gente. De novo, tem os que amam trabalhar, tem os que amam se sentir útil, produtivo, e tem os que só fazem para receber o salário no final do mês e poder comprar aquela roupa legal, ter o carro que gosta, fazer a viagem que quer. O trabalho, ele acaba sendo, para uns, uma gratificação e para outros, uma aprovação. Temos também situações como, por exemplo, pegar fila de banco, fila de supermercado, entrar em ônibus lotado. Como que reagimos em situações como essas? A gente simplesmente entende que é assim que funciona, fazer o quê? Vamos para frente? Ou a gente se revolta, começa a reclamar,
sente as emoções devorando nosso estômago e nosso peito. Como é sofrer a perda de um ente querido, sabendo que tudo que nasce, cresce, envelhece e morre? Estamos preparados para isso? Como que a gente lida com essa situação? Como é envelhecer? É fácil envelhecer? A gente está preparado para envelhecer ou os botox da vida, os cremes, as cirurgias plásticas estão ali porque elas existem porque a gente não sabe envelhecer, a gente não aceita o processo do envelhecimento. E a morte? Como que a gente reage sabendo que vai morrer? Enquanto jovens, está tão longe que a gente nem pensa a respeito. Mas aqueles que estão próximos à morte, será que eles estão tranquilos porque é o destino de todos? Como será que lida com isso? Se revolta? As pessoas que têm uma doença, como um câncer, por exemplo, em que já estão no estado terminal, sofrido, sabendo que não tem volta. Como será que essas pessoas lidam com isso? Eu, na minha família, tive alguns casos e a gente entende que chega um ponto em que há uma aceitação, sim. Mas isso depende muito do que a pessoa acredita que vai acontecer após a morte. Nascer pobre e nascer rico, ambos têm provações ligadas. Os que nascem pobres têm as vicissitudes, os contratempos da pobreza, e os que nascem ricos também têm. E passar por tentações, correndo risco de fazer a pior escolha. Tentação, passar por tentação sem se comprometer. Será que a gente consegue? Então, a encarnação, ela também é para dar ao espírito a oportunidade de auxiliar na parte que nos toca na obra da criação, evoluindo. Continua sendo resposta da questão 132 do Livro dos Espíritos. O que é isso? O que é auxiliar na obra de Deus? Como assim? A gente também tem o compromisso de contribuir com o progresso da humanidade, contribuir com o progresso do planeta e do nosso progresso. Na questão 67, ele fala o objetivo da reencarnação é o melhoramento progressivo da humanidade. Por que isso? Porque nós temos individualidades distintas que numa sociedade, numa combinação social, cultural e moral, a gente cria uma mentalidade. E naquela mentalidade a gente pode influenciar positivamente ou negativamente. Então, por exemplo, enquanto eu vivo no Brasil e eu vivo com a mentalidade brasileira, com a mente tranquila, eu compro CD pirata. Eu compro produtos falsificados que sabemos que é de contrabando. Eu baixo filme na internet. E quando a gente vai para um lugar que possui uma mentalidade um pouco mais amadurecida e de respeito ao próximo, a gente meio que se adequa ao meio. Quando eu saí do Brasil, por exemplo, eu vim decidida a mudar tudo isso, a não trazer comigo, na minha cultura, nada daquilo em que eu conscientemente sabia que não era certo. Então, no momento em que eu vim para cá buscando uma vida nova,
uma vida onde as pessoas respeitam umas às outras e os seus direitos, suas individualidades, seus espaços, eu decidi também a deixar para trás tudo o que eu tinha como normal, porque todo mundo faz, tudo que eu acreditava e vivia lá, que era não correto, no entanto, comum de acontecer a todos. Aqui eu modifiquei essa postura. Também porque vejo que o ambiente aqui da Austrália, ele é um ambiente onde existe muito, sim, o respeito ao próximo. Vê-se pela entrada num trem, que primeiro você espera todos saírem para depois entrar. Você vê em situações mínimas em que pessoas respeitam umas às outras nesses aspectos. Então, é essa contribuição que nós damos. É dessa forma que a gente contribui na obra da criação, colaborando positivamente numa sociedade, é uma sociedade. Essa contribuição ela pode ser moral e intelectual. E uma frase que eu tirei do livro Iniciação Espírita fala: evolução é progredir na direção do bem. Então vamos todos evoluir, vamos todos colaborar com a obra do nosso Deus. Não dá para falar de reencarnação sem falar de encarnação e sem falar de erraticidade. Erraticidade é o período entre duas encarnações. A gente fala de evolução, e aí vem a pergunta: não dá para evoluir no mundo espiritual? Será que a gente precisa encarnar mesmo para evoluir? Será que não dá para evoluir sendo espírito, sem ter que passar por tudo isso? Bom, evolui sim na erraticidade. Aliás, uma outra coisa, eu gosto de chamar de erraticidade o in-between jobs que a gente tem, né? Terminou um trabalho, aí se prepara, se capacita para um outro trabalho. Funciona mais ou menos assim. Então, sim, dá para evoluir, sim, na espiritualidade. Isso depende da vontade, do desejo de cada um. Só que a questão 230 do Livro dos Espíritos diz que é na vida corpórea que pomos as lições em prática. É na vida corpórea que a gente sente as emoções e que a gente tem a oportunidade de aplicar o que aprendeu na vida espiritual. Temos que fazer a prova, não basta estudar. E para quem já leu a coleção de André Luiz, logo no primeiro livro, No Nosso Lar, tem um capítulo que é bem interessante, porque a gente vê que lá, eu não vou contar do que se trata, para poder não estragar aí a leitura de ninguém, mas tem uma parte em que há uma entrevista em que André Luiz vai bater um papo com Clarencio, e ele vai acompanhado de uma outra pessoa, porque Clarencio atende de 2 em 2. E nessa cena a gente percebe que, sim, evoluir na erraticidade depende da vontade de cada um. A pessoa com quem André Luiz dividiu a hora lá da consulta escolheu não evoluir, escolheu descansar, enquanto André Luiz estava querendo contribuir, ele estava querendo compreender, ele queria aprender e ele estava se sentindo inútil. Ele se achava super capaz de pôr em prática seus conhecimentos e ele queria contribuir. Então, na erraticidade, você tem a oportunidade de estudar, você tem a oportunidade de trabalhar. Aliás, a oportunidade de trabalhar é o que se tem lá. E lá você aprende muito. E uma forma que André Luiz trabalhou, não só atuando lá e indo estudar também com os seus colegas, ele trabalhou, eu assumo que ele trabalhou no momento em que ele passou a psicografar
as suas obras, porque com isso ele também contribuiu com o nosso conhecimento. Uma curiosidade, antes de a gente entrar em reencarnação, uma curiosidade que eu achei bastante legal para trazer, que eu tirei também do livro Iniciação Espírita, que é o que da Escola de Aprendizes do Evangelho, é que lá ele informa que a reencarnação não foi inventada pelo Espiritismo. Ela já existe desde a mais alta antiguidade. Os povos da Ásia e da Grécia procuravam saber se o espírito foi criado no momento do nascimento ou se já existia antes de nascer. Antes de Allan Kardec, grandes pensadores como Pitágoras, Heródoto, Sócrates, Platão, dentre outros, acreditavam na encarnação e ensinavam sobre a encarnação. Então, isso vem muito antes de Allan Kardec trazer as obras da codificação. E também confirmada por Jesus, no seu diálogo com Nicodemos, quando ele diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O reino de Deus é lá. Aqui é só a nossa escola. Reencarnação. Definição. É o retorno do espírito a um novo corpo físico, podendo ser neste ou em outro planeta. O corpo é outro. E ele vem preparado para aquela jornada, para aquela experiência. Não é o mesmo corpo da encarnação anterior. E aí a questão 166 trata do fato de que quando a gente morre e não depurou e não passou por todas as provações necessárias para se tornar um espírito evoluído, morreu. Como faz para evoluir? Perde a oportunidade? Como se acaba? Como o espírito acaba de se depurar? Através da reencarnação. A reencarnação é uma oportunidade de recomeço. É onde a gente pode continuar a nossa evolução de onde nós paramos, sem precisar voltar a ser simples e ignorantes. A gente continua de onde parou. É uma oportunidade como se fosse um livro com páginas em branco para a gente escrever. É como uma noite que no dia seguinte a gente pode fazer tudo diferente. Então são oportunidades novas que nós temos, trazendo toda a experiência que já vivemos, porém com uma chance de fazer diferente. Então, onde teremos a possibilidade de continuar o desenvolvimento de nossas potencialidades e talentos, é onde podemos desenvolver novos aprendizados. Eu tenho certeza de que antes da minha encarnação atual eu não tinha muita habilidade. Não, na verdade, eu não tenho ainda, mas enfim, muita habilidade culinária. Por isso eu tenho muita dificuldade hoje. Então, eu imagino que nas minhas encarnações anteriores eu andei aprendendo outras coisas que não foi nada ligado à culinária. Nesta encarnação, eu estou, sim, aprendendo aos poucos. E espero que na próxima eu já faça com prazer. Porque, por enquanto, é só uma luta. Enfim, a gente vai adquirindo novos talentos, novas habilidades à medida que a gente experimenta. E isso é o que acontece. A gente nasce um espírito simples e ignorante e vai se desenvolvendo, amadurecendo, se capacitando. E à medida que a gente ainda tiver o que fazer, a gente volta para fazer. À medida que tivermos que evoluir, a gente volta para evoluir. Podendo ser aqui na Terra ou em qualquer outro planeta.
ampliamos os nossos conhecimentos também através das provas submetidas a nós na nossa jornada. Porque às vezes a gente precisa passar por situações. Como que eu vou saber se eu sou uma pessoa paciente se eu não passar por uma situação em que eu, num geral, uma pessoa perderia a paciência? Como que eu posso saber se eu sou uma pessoa caridosa se eu não tiver a oportunidade de fazer a caridade? São dessas maneiras em que a gente descobre e a gente percebe, ou a gente, quando não é, passa a ser, uma vez em que repetidamente a oportunidade chega até nós. E também a reencarnação é uma oportunidade de a gente reparar equívocos cometidos em existências anteriores. Sabemos, então, nós espíritas que acreditamos na reencarnação e sabemos como funciona, que uma vez que eu tenha cometido um erro antes, hoje, eu tenho que passar por alguma situação para reparar o meu erro. Se é na mesma encarnação e eu malgoo alguém, eu não vou e peço desculpas. Se por algum motivo eu faço algo em que eu me sinta culpada, responsável, eu não tento fazer algo diferente para poder reparar o dano que eu fiz. É a mesma coisa. A diferença é que a gente faz com a erradicidade no meio. Encarna, desencarna, vai para a espiritualidade, reencarna, e ainda assim tem a oportunidade de reparar o erro, mesmo que tenha sido em encarnações anteriores. E assim vamos evoluindo. Questão 168. O número de encarnações é limitado? O número de encarnações tem fim. O espírito avança no seu progresso a cada nova encarnação, até que um dia as provações acabam. O número de encarnações de um espírito vai depender do quão bem aproveitada a encarnação foi. Então, existem aqueles que, ao invés de encararem os seus desafios como oportunidade de crescimentos, eles lamentam, não se esforçam para evoluir, botam a culpa em Deus, só fazem reclamar, se jogam num canto e não se movem, não agem, não procuram se melhorar. Para estes, a jornada será mais longa. Mas o que determina o fim das encarnações? O fim das encarnações é respondido pela questão 170. As encarnações acabam quando o espírito se torna puro. O que é um espírito puro? Um espírito de primeira ordem. Quais são as características desse espírito? Passaram por todos os graus da escala e se libertaram de todas as impurezas da matéria. Nós seremos esses. Nós estamos, neste momento, passando pelas impurezas da matéria. Chegaremos lá. Os espíritos puros possuem superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos outros espíritos de outras escalas. Eles atingiram o grau mais elevado da perfeição e por isso não tem nenhuma necessidade mais de passar por provações encarnatórias. Gozam de uma felicidade inalterável. Alguém já se sente assim? Constantemente feliz, nada abala? É um bom sinal, hein? Esses não estão mais sujeitos a nenhuma necessidade, nenhuma variação da vida material, das transformações da vida material. E os espíritos puros, eles são os mensageiros, os ministros de Deus. Eles nos auxiliam, nós, espíritos ainda em desenvolvimento, nas nossas missões. Eles nos auxiliam a passar por todas as nossas provações.
eles nos estimulam ao desenvolvimento. E eles assistem aos homens em suas aflições. Em geral, são chamados de anjos, arcanjos ou serafins. Kardec comenta na questão 171, ele faz um comentário longo, eu peguei só o primeiro trecho. Todos os espíritos estão destinados à perfeição. E Deus lhes fornece os meios de alcançá-la pelas provações da vida corporal. Mas sua justiça lhes permite cumprir em novas existências o que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Então, é um resumo do que a gente falou até agora. No artigo que eu tirei da FEB, ele faz também um parágrafo, eu retirei também um parágrafo que eu achei que ajuda no reforço do que foi dito até agora. Deus nos concede a possibilidade de atuarmos como protagonistas no palco da vida, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, nós somos os protagonistas e tomamos as decisões das nossas vidas. Enfim, Deus nos concede esta possibilidade com o objetivo de conquistarmos a felicidade pelo próprio esforço. Uma vez que estamos aqui encarnados, esse é o momento de fazermos o melhor ao nosso alcance, valorizando e aproveitando as oportunidades disponibilizadas pela atual encarnação. Então, eu convido a todos, e eu estou incluída neste convite, vamos tentar fazer o melhor de nós. Em momentos de angústia, em momentos de desespero, meditação, conexão com a espiritualidade, para que a gente consiga se reequilibrar e ouvir e perceber as intuições daqueles que estão conosco, nos ajudando a evoluir. Cada encarnação é precedida de um planejamento que permite ao reencarnante renascer num meio propício e junto às pessoas, onde se faz necessário desenvolver aprendizados e os acertos espirituais. Um outro fato que nós espíritas acreditamos. Nascemos na família que temos que nascer, convivemos com as pessoas que temos que conviver, porque, como foi dito anteriormente, nós, como colaboradores na obra da criação, estamos neste planeta, em qualquer outro que encarnarmos, unidos, um auxiliando o desenvolvimento do outro. Mesmo que esse um seja a pedra do sapato do outro, a pedra do sapato está, sim, colocando o outro em prova para que ele perceba que se é ou não é, se for fantástico, se não for, dando a oportunidade de evoluir positivamente. O ser ou não ser, que eu queria dizer, é ser o paciente, é ser o amoroso, é ser o que mais que a gente tem? Muitas das virtudes, o caridoso, o tolerante, não é? Por isso que nós estamos, sim, colaborando com a humanidade. Que cada um de nós tem um papel aqui. O de aprender e o de ensinar. Então, pela reencarnação, percebemos a justiça e a misericórdia divinas, onde não condena a quem falha com o seu próximo. Pelo contrário, dá oportunidade de corrigir os nossos erros, cometidos muitas vezes por ignorarmos as consequências das nossas ações, machucando, magoando ou prejudicando outras pessoas. Então, muitas vezes a gente faz sem nem saber. E aí a gente aprende no momento que faz, que comete esse ato, que magoou o próximo, e dali a gente também aprende
E aí a gente pede o perdão, ou ali a gente perdoa, porque o outro também está como a gente, vivendo as mesmas dificuldades, também num processo evolutivo. Quando falamos de provas e expiações, chamamos de provas os contratempos da vida e expiações as experiências mais dolorosas, que nos dão oportunidade de reparar o mal feito. Essa é a lei de causa e efeito. A gente faz errado aqui, conserta ali, porque causou o que damos, recebemos, não é? Então, o tema da preleção é: a reencarnação é um presente? Na minha opinião, eu não acredito que seja um presente. Na minha opinião, como também foi dita na questão 132, a reencarnação nos foi imposta. É para mim uma ferramenta, uma forma, na verdade é para mim a fórmula que Deus criou e elaborou como a perfeita para chegarmos à evolução. Esse é o único meio, a única forma de progredirmos. E sabemos que somos destinados a sermos perfeitos, que não importa o tempo que for que a gente vai chegar lá, a encarnação não é para mim um presente, mas é um fato. Eu encarno porque eu preciso encarnar para chegar, para ticar todos, adoro falar isso, ticar todos os boxes da minha lista de afazeres, né? Então, para concluir, recapitulando alguns tópicos, nós encarnamos para evoluir no presente, corrigir erros do passado e garantir um futuro melhor. Porque à medida que a gente vai evoluindo, nossas provações vão mudando. Eu, minha intuição, eu imagino, penso que a gente passa pelas mais difíceis no começo e vai ficando melhor a cada. Essa é a minha forma de pensar. Eu realmente não sei se existe uma resposta para isso. Então, essa evolução nos leva a um progresso moral e intelectual que nos conduz à felicidade. Um outro ponto importante: Deus não é responsável pelo nosso sofrimento. Não é. Nós nascemos e renascemos para a conquista da plenitude, da solidariedade universal e da prática do bem sem ostentação, da vivência da caridade no dia a dia de nossas vidas. É o livre-arbítrio que determina o que eu faço e o que eu não faço, e a lei da ação e reação é o que determina o que eu recebo no dia de amanhã. Então, Deus não está relacionado às dificuldades com as quais eu passo. Através da lei de ação e reação, o ser humano passa por provações causadas por erros cometidos anteriormente, pelo uso do livre-arbítrio, na presente encarnação ou em vidas pretéritas. O homem pode tanto acertar como errar. Todo dia. A gente acerta e erra todo dia. Fazer coisas boas ou ruins. E será sempre o único responsável pelos seus atos e consequências dos seus atos. A existência na matéria é uma chance de aprimoramento das virtudes. Muitas ainda não manifestadas, mas que estão em nós, existem em nós, ainda não acordaram, ainda estão dormindo, como as sementes, que só germinam depois que estão num solo, um solo propício e regados. Como reflexão final, eu trouxe uma frase que eu ouvi Divaldo falar numa das palestras dele, que ele afirma: somos hoje aquilo que fizemos de nós. Seremos amanhã aquilo que faremos de nós.
Então fica aqui a dica para que pensemos o que estamos fazendo de nós hoje. E assim eu encerro a preleção de hoje. Vamos então à prece final. Acomodados então em nossas cadeiras. Para encerrar o nosso estudo, pedimos a Deus lucidez, sabedoria e discernimento para fazermos as melhores escolhas nos momentos de provação. Pedimos aos nossos mentores espirituais que nos inspire, nos intua e nos auxilie em nossa jornada. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada.